Salve, salve! Eu espero que essa palavra chegue no seu coração com verdades bíblicas. Eu quero falar aqui para você uma coisa que você ainda não ouviu, que você não sabe, porque aonde você está, o seu líder não tem coragem de falar. Mas eu quero ler aqui na Bíblia, na palavra de Deus, São Lucas, capítulo 16 e versículo 19, que vai falar sobre a vida eterna, que vai falar sobre salvação. Por isso, eu espero que você fique até o final, porque o objetivo aqui é transmitir a palavra da salvação, cura e libertação. Está escrito assim, São Lucas 16 e 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com ele, arrepender-se-ia. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Estas palavras são palavras de Jesus. Aqui, meus amados, em toda a Bíblia você não vai encontrar uma passagem como essa, mostrando o outro lado da vida, mostrando a realidade da vida eterna. Nós vemos aqui um homem rico e um mendigo. Porém, riqueza não é pecado e pobreza não é virtude. Porém, nós vemos aqui que o rico foi condenado, mas não porque ele era rico. Ele foi condenado porque ele não cria na palavra de Deus, ele não cria na Bíblia, ele não cria em Moisés, como foi dito aqui. Ele não cria. E o mendigo era um mendigo crente, cria na palavra de Deus. E hoje não é diferente. Nós vemos que aqui Jesus contou uma história, porque ele citou o nome. Se fosse uma parábola, uma coisa ilustrada, não teria nome. Mas aqui ele citou o nome para dizer que não é uma parábola, é uma história verídica. E antes que Jesus viesse ao mundo, quando um salvo morria, perdia a sua vida, ele ia para o seio de Abraão, onde estão os salvos, os profetas estão lá. E quando morre um perdido, ele vai para o Hades, um lugar de tormento. O rico falou que não aguento mais o calor dessa chama, deve ser quente, muito quente. Porém, aqui na terra, o rico não fazia nada para Lázaro, para ajudar o mendigo, que o mendigo desejava comer o que caía da mesa dele. E nós vemos que lá, ó, quão terrível é. Ele tinha nojo do mendigo Lázaro, mas quando estava lá do outro lado, ele falou para Abraão: manda ele colocar o dedo na minha boca. Ó, quão terrível é o Hades, a perdição. E só tem uma solução, um caminho para escapar desse lugar. É aceitando Jesus como Salvador da nossa alma. Porque Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao céu ou ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós vemos que quando Jesus esteve aqui na face dessa terra, Ele contou que
existia o seio de Abraão e o Hades. Hoje o seio de Abraão está vazio, porque quando Jesus morreu na cruz, ele preparou um paraíso para o salvo. Então, por que existia o seio de Abraão e já estava do lado do Hades? Porque Jesus não tinha vindo. A salvação estava em jogo. Se Jesus não viesse resgatar o homem, cumprir aquilo que o homem não consegue cumprir, o homem estava perdido. Então Jesus veio para isso, veio para resgatar toda a humanidade. Mas para isso tem que crer nele. Tem que crer na Bíblia, na palavra de Deus, porque nós vemos hoje em dia as religiões, muitas religiões, e religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, lá ele inaugurou o caminho para o paraíso. A Bíblia diz que ele desceu até o inferno e pregou para aquelas almas, porque ele foi buscar as almas salvas que estavam ali no seio de Abraão e levou para o paraíso de Deus. Até mesmo quando ele estava crucificado, um homem que foi crucificado junto com ele, 2 ladrões, 2 salteadores, todos sabem a história, e um deles na última hora se converteu e falou: Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus falou assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Inaugurou-se o paraíso. Aquele homem que, quando aceitou Jesus, nunca fez nada do que o povo pede hoje em dia. Talvez foi a única oração que ele fez, pedindo: Jesus, lembra-te de mim. E a misericórdia de Deus é grande, alcançou aquele homem. E talvez você está clamando aí, está pedindo, e está dizendo: eu não sei orar, eu não sei pedir. E Jesus disse que nós não sabe pedir mesmo. Mas então peça o que você está precisando, que Ele pode ajudar você. O apóstolo São Pedro, nas suas cartas, ele disse: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Nós vemos hoje a humanidade toda com ansiedade, depois dessa pandemia que teve. Hoje, os movimentos de guerra, rumores de guerra, mas eu quero dizer que ainda não é o fim, porque a Bíblia nos afirma que quando Cristo vier buscar o seu povo, buscar o povo escolhido, depois de 7 anos, esses 7 anos vai ser terrível, vai ser 3 anos de uma falsa paz, e depois vai vir uma grande tribulação, um grande tormento que a humanidade vai gemer, vai gritar por socorro, e a paz saiu dessa terra. Porque Jesus vai estar com a sua igreja nesses 7 anos, distribuindo os galardões, participando das bodas do Cordeiro, a Santa Ceia do Senhor. 7 anos vai ser maravilha, mas quando cumprir os 7 anos, Jesus desce para estabelecer um reino milenar. Isso quer dizer que mesmo que essas guerras que estão para acontecer, não fique ansioso não fique preocupado achando que o mundo vai acabar, que não vai. Mesmo que esses países que têm essas bombas atômicas, todos eles soltem, a Terra permanecerá ainda, porque Jesus vai estabelecer o milênio. Vai ser 1000 anos nessa Terra aqui, sobre o reino de Cristo. Aí vai haver paz, porque Ele é o príncipe da paz. Jesus, Isaías profetizou que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Talvez esteja faltando paz no seu lar, talvez esteja faltando paz na sua vida. Lance sobre ele a vossa ansiedade, busca ele e você verá que a paz entrará no seu lar, na sua vida, na sua casa. Eu quero dizer que a eternidade é coisa séria e hoje muitos estão brincando com a eternidade. Muitos estão dizendo que a eternidade não existe. Muitos estão dizendo que o céu e o inferno não existem. E o povo indo de passos largos para o inferno. Porque Jesus disse que o caminho é estreito e a porta é apertada. E o caminho que conduz à perdição é largo e espaçoso. Então hoje, no nosso dia que nós estamos atravessando, poucos estão encontrando o caminho do céu e do caminho do inferno. E tem aos milhões, aos montes, caminhando para a eternidade sem salvação, sem Jesus. Então, aceite Jesus no seu coração, na sua vida, e seja um crente em Jesus, não um crente em religião, porque religião não salva, quem salva é Jesus. Aceite-o de todo o seu coração, de toda a sua alma, que você encontrará um dia com Jesus lá no céu. Deus, eu agradeço por esta palavra, por este momento que eu transmiti a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra seja de salvação, seja de cura, seja de libertação. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra, Senhor.
e não encontram mais, porque o povo estão nos fins dos tempos, como o Senhor disse, correndo de um lado para o outro e torcendo a sua palavra ao seu bel prazer, ao seu jeito, ao seu modelo, mas o Senhor não muda e a sua palavra também não muda. Por isso, Deus, que seja a verdade transmitida aos corações, para que todos se convertam e um dia possa encontrar com o Senhor no céu. Meu Deus e meu Pai, é o que eu te peço. Louvado e agradecido seja o teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço. E também eu te peço a todos quantos ouviram essa mensagem, aceite Jesus no seu coração, na sua vida e tenha certeza de vida eterna nos seus fazeres, no seu pensamento. Mude de vida para a salvação eterna. Deus abençoe.